E eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, e no embalo desse som a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz, e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. Atenção! O programa que você vai ouvir agora não é aconselhado para quem gosta de mentira, de enrolada e de safadeza. Como também não é aconselhado para quem se acha burro, pois só as pessoas inteligentes gostam de ouvi-lo. O programa que entra no ar agora é de um político respeitado, intelectual e, sobretudo, independente. Ele não alisa ninguém, seja aliado ou adversário, mas aplaude na hora de aplaudir e critica na hora de criticar. Você vai ouvir o programa de maior audiência das rádios do interior de Pernambuco. Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade, doa a quem doer. Amigos e amigas da Vitória, de todo Pernambuco, o nosso costumeiro boa tarde. Aliás, a tarde é a mesóclise do dia. Amanhã é a próclise e a noite é a ênclise. Por que eu estou falando em mesóclise, próclise e ênclise? É porque é na moda. O governo anterior, Dilma, caracterizou-se por cometer erros crassos, erros de português que qualquer criança recém-saída de um bom curso primário não cometeria. Não só a Dilma, como alguns ministros. Este governo já se define como uma espécie de cultor da língua. Ele usa uma mesóclise, que é um sistema, né, de pronomes que se faz na língua portuguesa, onde você usa quando sabe. E o Michel Temer tem usado isso com frequência. Às vezes ele faz falo-ei, diluei, consertá-lo-ei. Quando você tem a próclise, você tem o me, o te, o se, o o, etc. Então eu digo, eu me levanto. Tá correto? A próclise, que é o me, pode ser o te, o si, você se levanta, ou tu te levantas. Essa figura do te, do se, etc., tem que vir antes do verbo. O Michel Temer está usando bem, o que o Dilma nem sequer isso sabia usar. Então chama-se próclise, quando vem antes do verbo. Quando vem depois do verbo, tem regras próprias para isso. É a chamada ênclise. Quando vem no meio do verbo, é a chamada mesóclise. E o Michel Temer tem usado muito a mesóclise e tem espantado muita gente, porque o povo, em regra, e sobretudo gente que tem anel no dedo, fala muito errado. Não conhece as regras mínimas da língua portuguesa. E esse presidente interino tem dado nas entrevistas uns posicionamentos linguísticos que não são novidades, mas que não são usuais. O povo não tem hábito de ler, não tem hábito de sequer falar com uma certa
obediência ao rigor da língua. Ele faz e até tem despertado críticas. Porque quando eu falo próclise, não é que todo pronome tenha que vir antes do verbo. Você tem que ter um elemento que puxe. Um advérbio de negação, por exemplo, jamais, não, jamais. Você diz, não se levante. Você não pode dizer, não, levante-se. Está errado. Então, são coisas assim, técnicas, que eu não posso agora distribuir caso a caso, porque ficaria um pouco cansativo, mas é que a língua portuguesa é riquíssima. É uma língua que pouca gente consegue falar bem e escrever bem. Porque quando a pessoa fala bem, já é um diploma. Fulano fala bem. Já é algo muito bom. Aí, isso não está no livro, é da pessoa. Nasce com a pessoa. É feito um repentista. O cara é quase analfabeto, mas você dá um mote, ele puxa e diz uma série de versos com o mote que você deu. E você, às vezes, tem 6 anéis nos dedos e não faz um sequer. Por quê? Esse dom nasceu no repentista. É uma coisa que está na natureza. É nascido, é nato, é nado. Como diz meu filho Manuel Corrêa de Queiroz Neto, é nado. É o verbo nascer, cujo participo passado é representado por 3 figuras. Eu sou nascido em Vitória, eu sou nato em Vitória e eu sou nado em Vitória. Muito bem. Então o repentista tem um dom já de nascença. E a gente não tem esse dom. Às vezes o cara, por exemplo, um Cid Sampaio, que eu conheci, grande orador, nasceu com ele. Ele conseguia hipnotizar as multidões. É um dom. Você não aprende a falar. Tem aí uns cursos, como falar em público. Ele dá algum sinal, claro. Tem uma utilidade. Mas não ensina você. Primeiro, você tem que ter uma cultura geral boa para saber se desincumbir da situação que lhe é imposta. Primeiro aí. Aquela história de repetir o mesmo discurso todo canto, aí já não é o orador. Aí já é o papagaio, não é? O papagaio é aquele que fala e não reflete. Ou fala ou paura, como queiram. E não reflete. Não sabe o que está dizendo. É a família dos psitacídeos, o papagaio. É uma família dos psitacídeos. É uma espécie de ave que tem, e ele está nessa relação, onde ele consegue balbuciar uma ou outra sílaba, etc. Então, o que ocorre é que a língua, muita gente fala muito e ruim. Tem cara que fala muito e ruim. Não tem concordância, não tem sentido linguístico. As palavras ele mistura alho com bugalho. Palavras sem sentido, joga no contexto. Mas por quê? Porque esse dom, como eu disse, o dom está na pessoa. Então, quem tem o dom é ótimo. E tem pessoa que fala bem, já é uma coisa extraordinária. Às vezes escreve mal, mas na hora de falar, tem um raciocínio muito rápido. Como dizia um ex-professor meu e um grande amigo meu, e um grande poliglota, chamado Adão Barnabé dos Santos Cavalcante. Ele dizia, Monsieur Pierre, o homem precisa ter, para entender as línguas, golpe de vista no ouvido. Adão dizia, isso é uma figura de linguagem, uma retórica interessante que era dele. Golpe de vista no ouvido, para entender o que os outros estão dizendo. Sobretudo, quando é idioma diferente. Então, quando o cara fala bem, é dom. Quando escreve bem, aí já decorre das leituras. Se você não lê, você não vai armazenar cultura. Cultura não se pega por osmose. Osmose é aquele processo químico, físico-químico, que você pega encostando no outro. Não pega por osmose. Você tem que ler. Ler tudo, para poder armazenar cultura. E você, na hora que está com um bom armazenamento, você flui sem perceber.
é fruto de leitura. Então, o Michel Temer, esse atual presidente, ele tem facilidade, ele consegue manipular, manejar a língua portuguesa, eu observo, com uma certa facilidade. Não é exagerado como Jânio Quadros. Jânio era professor de português e doido. Um dia perguntaram a Jânio por que ele bebia uísque. Ele disse, eu tomo uísque porque é líquido. Se fora sólido, comê-lo-ia. Respondia assim. O cara ficava sem entender. E por que o senhor fez isto? Ele dizia, filo porque quilo. Negócio sem muito sentido. Mas Jânio era perturbado, doido. Foi o presidente que renunciou ao governo. Presidente da República, na década de 50. Pois bem, o Michel Temer já diz a coisa, aplica a mesóclise na hora certa. Aí causa um certo impacto, porque você ouve muita gente fazer uma discussão, mas aquilo já é esse discurso grande, já é chapa batida. Quando você pega um deputado desse e dá outro tema para ele falar, ele gagueja, porque ele não sabe. Aquilo ele fala que já está no juízo dele embutido, né? Ele está embutido. Eu quero ver jogar em outra área. Aí quando o cara tem o dom, realmente ele se sai em qualquer situação, qualquer que seja a circunstância. Quando o cara escreve bem, repito, é resultado de leitura. Leitura porque você, para escrever bem, você tem que saber regra de pontuação, não é? Tem que saber. Regra de pontuação, regra de concordância. Às vezes uma palavra que você repete é redundância desnecessária. Quantas vezes eu não reclamei que a Globo cometia erros? Até ela tem parado. Não sei se foi o aviso, mas tudo é possível. Porque a gente está falando aqui, e às vezes o cara está passando em Vitória, com a rádio ligada, a Vitória FM, que tem gente curiosa. Aí ouve e é ligado ao pessoal da Globo, diz, ó, vocês estão dizendo isso? Um matuto lá da Vitória estava corrigindo esse erro. Estava corrigindo. Porque é isso mesmo. A Globo cometeu esses erros, como outras televisões. Você veja, Manuel, que entende bem inglês, que é meu filho, fala francês também, tem uma certa noção de alemão, mas ele sabe muito bem que você viu a figura do impeachment correu o Brasil, o mundo todo. Daqui de Pernambuco e do Brasil, poucos pronunciavam a palavra impeachment corretamente. Eu só vi o Collor de Mello, Fernando Collor. Eu não sei se outros pronunciaram, que eu não vi todos os discursos. A maioria pronunciava errada. É o cara dizer assim, você tem um carro? Tenho. Qual é o teu carro? Meu carro é um Ford. Não tem carro Ford. Tem carro Ford. Meu carro é Ford. É Ford, não é Ford. É Ford. Mas o povo é relaxado. É um resultado de quê? Um país com uma... Você está no Brasil, onde a educação é a seguinte. Meu caro amigo Adeilton, sou eu que está aqui comigo, advogado inteligente, e Manuel, os dois são, como Margaretinha também. Eu sou muito vaidoso com isso. Você tem uma escola no Brasil hoje do século XIX, o módulo escolar. Você tem um professor do século XX e você tem um aluno do século XXI. O que é que eu quero dizer com isso? A escola está nos moldes do século XIX. A quantidade de aluno, a divisão de salas é ainda modelo do século XIX. O professor ainda é do século XX. Como é do século XX? Ele é analógico. É um professor, em regra, analógico. Ainda dando aulas no sistema analógico. E o aluno é do século XXI. Por quê? Porque ele já é um aluno virtual. Ele nasceu na internet. Quantas vezes eu me engasgo na internet, se não for Manuel Sueldo, que conhece bem mais do que eu, o Manuel conhece mais do que Sueldo, a internet. Às vezes estou doidinho, sem saber, me perco.
Ele, não, pai, é aqui, ó. Ele dá 2 dedos ali e resolve. Por quê? Eu sou analógico. Eu não sou do mundo da internet. Então, a escola do século XIX, o professor do século XX, que é analógico, e o aluno do XXI. Não há como encontrar. O Cristóvão, o senador Cristóvão, que é pernambucano, ele disse que a educação brasileira devia ser toda ela federalizada. Ele diz, o Banco do Brasil não é federalizado? Por que a educação não pode ser? Por que a educação municipal e estadual tem que ser responsabilidade do governo federal? Cristóvão Buarque, senador por Brasília, mas que é pernambucano. E o homem preparadíssimo. E ele defende a tese dele. Aí ele diz uma coisa que eu acho interessante. Ele diz, a bola de futebol é a mesma bola que o rico joga, é a bola que o pobre joga. Quem for bom, segue carreira e se destaca para o mundo. Porque a bola é a mesma. A bola de futebol do rico é igual à bola de futebol do pobre. A bola de futebol do Neymar, que hoje é rico, é a bola de futebol de um menino aqui da periferia. Comprou aquela bola, é igual, não tem diferença. Por que essa exemplificação? A escola tem que ser uma escola única. Toda ela com critério federal. A escola do município, qual é o recurso que a professora municipal tem? Qual é a reciclagem que o município propicia? Você vê aqui em Vitória como andam as escolas, como andam as professoras, e o município não está pagando mal, paga bem. Todo município, em regra, os municípios pagam melhor do que o Estado. Veja a diferença. Agora, vamos para o nível cultural. Então, o aluno, que é a parte derradeira da cultura, do ensino, o aluno não recebe a informação correta. O aluno não tem a educação atualizada, porque há uma distância, um fosso entre professor e aluno. Professor e aluno. Poucos colégios, São Paulo, Rio, talvez Recife, particulares, é que podem propiciar ao aluno os melhores recursos. Porque do interior não propicia. O que era antigamente uma escola pública era respeitada. Na época de Rui Barbosa, na época de todos esses homens ilustres que viveram no Brasil, Castro Alves, Joaquim Nabuco e tantos outros, era uma escola respeitada. J. Santos, meu abraço. E então você tem hoje um modelo educacional ultrapassado. Eu, sem querer fazer críticas nenhuma, você vai fazer um mestrado, um doutorado na Bolívia. É interessante. Mas é diferente você fazer um doutorado na Alemanha, um doutorado na Inglaterra, um doutorado na França, né? Nessas universidades que você tem, famosíssimas. Não é brincadeira. Por quê? Porque o modelo latino-americano ainda é um modelo atrasado. Escolheram as 100 melhores universidades do mundo. 13 mil professores foram chamados a opinar sobre as 100 melhores universidades do mundo. A do Brasil, a que melhor apareceu, foi a USP. Ela apareceu em 226º lugar. Quer dizer, ela foi a de número 226, a USP. Não estava na relação das 100 melhores universidades do mundo. Você tem universidades como Oxford, né? Você tem como a de Sorbonne, você tem a Universidade da Índia, apareceram. Os americanos estão em primeiro lugar. Eles não botam para valer. Tem várias. São tantas universidades. Você viu até na Rússia. Apareceu na Rússia. O ensino chileno está melhor do que o brasileiro. Então, vamos falar em Vitória de Santo Antão. Em Vitória de Santo Antão, a coisa chega ainda a um nível muito baixo. Você tem Arco Verde, onde as salas de aula em Arco Verde, todas elas são atualizadas.
numa chamada de tips down, é uma coisa que eles tocam no quadro, aparece o assunto, eles tocam, vão aparecendo. Aqui ainda está no giz, ainda está no quadro negro. Já aqui em cidade de Pernambuco já não tem mais quadro negro, tem de outra forma, do sistema virtual, como modelo de internet, porque não é investimento. Agora mesmo aí vai ter um sofrimento grande, porque na reforma do governo, o rombo que o governo do PT deixou foi de 170 bilhões de reais. O Brasil deve hoje, a dívida pública do Brasil está acima de 2 trilhões de reais. 2 trilhões. E o buraco que o PT deixou foi de 170 bilhões, obrigando o governo agora a ter que reduzir um pouco aquela obrigatoriedade de transferência para a saúde e para a educação. Vai haver um cortezinho aí. O SUS vai ser prejudicado. O governo tem que fazer isso. Qual é o outro caminho? Jogar imposto. E quem aguenta mais imposto? O povo não aguenta mais. Deixaram abacaxi, eu não sei se é para pedir ao Michel Temer, se é para pedir a ele os pêsames ou cumprimentá-lo. Eu acho que melhor pedir pêsame, porque o buraco é grande. Aí o cara do PT e outros aí, tá vendo? Vai fazer agora? Tá vendo o quê? Tá vendo o buraco que o PT deixou? Um buraco grande, com os erros. O Michel Temer, eu disse aqui no programa, quando o Michel Temer assumiu, quando anunciou o ministério dele, que apareceu Romero Jucá, que é pernambucano. Eu conheci o Romero Jucá aqui. Ele era chefe de gabinete de Zé Jorge, na Secretaria de Habitação. Foi lá pro lado do Amapá, de Roraima, e hoje terminou poderoso. Senador, mulher governadora, ele foi tudo lá. Pois bem, mas é uma pessoa já muito perigosa no sentido de sabida demais no ramo financeiro. Quando indicaram Romero Jucá, eu disse, meu Deus do céu, Romero Jucá, não deu outra. Tá aí, indiciado. Indiciado. E tem mais gente ali. O do turismo, aquele do Rio Grande do Norte, que foi presidente da Câmara, também. E tem mais. Você tem hoje quase metade da Câmara indiciada em inquérito da Lava Jato. E outros inquéritos. Então, é uma coisa muito complicada. Você tem homens que não têm isso. Você não vê o indiciamento de Zé Serra. Não tem. Não tem. Porque você tem algumas pessoas que você tem que tirar o chapéu. Mas o Michel Temer foi inteligente. Ele pediu e concordaram, e o Jucá também pediu o afastamento. Porque não podia continuar. Se no de Lula não devia, no de Dilma, como é que pode continuar no de Michel Temer? E eu aqui fiz a observação. Quando a Dilma nomeou Lula para chefe da Casa Civil, o Supremo vetou, proibiu, dizendo que Lula não é réu. Não é réu ainda. Ele é citado. Citado, mas não é réu. Mas proibiram dele assumir. E como é que Michel Temer levou Romero Jucá, já indiciado, o outro do Rio Grande do Norte, o Henrique Alves, do Rio Grande do Norte, que foi presidente da Câmara, era ministro de Dilma, saiu, e hoje é ministro de Michel Temer, que ele está também indiciado. Como é que ele podia ser ministro? O Supremo usou 2 pesos e 2 medidas. Se o Lula não podia assumir o Ministério da Casa Civil, porque era indiciado, muito menos Romero Jucá, muito menos o Henrique Alves. Mas aí foi o próprio Temer que, em conversa com o Jucá, solicitou que ele pedisse o afastamento temporário, que certamente não vai voltar, e saiu. São coisas nesse Brasil que a gente ouve, quem lê, quem se atualiza, para quem é alheio, para quem é indiferente, tanto faz. E é perigosíssimo. Você às vezes fala com um cara em Vitória, aí diz, Pedro, que vergonha essa Câmara da Vitória. Eu digo, não é toda a Câmara não, tem exceção. Tem vereador bom, tem vereador que você não pode jogar no meio da lama. Tem vereador bom.
Sim, mas em regra é. Porque uma Câmara que aprova a doação dos bens públicos a pessoas particulares, ou que aprova a venda a pessoas particulares, sem uma audiência pública, sem ouvir os verdadeiros donos da cidade, que é o povo. Essa Câmara não pode ter respeito. Aí é pecado original, tanto ela quanto o prefeito. E aqui eu reclamei muito. Podia ser quem fosse. Isso o senhor Aglaílson também fazia. Mas era uma Câmara manobrada, que Aglaílson fazia o que queria. Ninguém tinha coragem nem de dizer ai. Só tinha um homem aqui em Vitória que se rebelava, se insurgia contra Aglaílson. Não tinha dois. Na Câmara só havia um, não havia dois. O nome dele é Pedro Queiroz. Fui eu. E por isto que dizem, Pedro é o vereador que disputa sem gastar. Claro que eu gasto. Mas a minha troca, a minha moeda de troca não é o dinheiro. É o trabalho que eu faço por Vitória. É o compromisso que eu tenho com o povo. Eu aponto os erros e o povo fica sabendo. Quando eu estou na Câmara, eu não deixo nada em branco. Nada vai para debaixo do tapete. Nenhum sujo. Eu vou e digo ao povo. Se a Raido não me der espaço, eu alugo o carro de som, vou à rua e digo ao povo. E a razão de o povo me respeitar, de o povo me ter em conta, de uma pessoa, de um vereador de valor. E é de verdade, sou mesmo. Eu sei que é uma falta de modéstia, mas eu sou. Eu não sou o melhor deles. Também não sou o pior. Eu sou apenas diferente. Diferente. Eu não aceito nada dessa camisa de força que os prefeitos jogam nos vereadores. Ele bota camisa de força. Vereador tem mulher nomeada, filho, nora, genro, cunhada, amante, namorada, os diaba quatro. E tudo calado, entupido. E eu não. Comigo nenhum prefeito tem boquinha, não. E tem. Manda mensagem boa, eu vou aplaudir. Eu sou o primeiro a aplaudir. Mensagem ruim, projeto de lei ruim, eu baixo a lenha para que o povo saiba o que está acontecendo. Posso até perder na Câmara, mas o povo sabe qual foi a minha posição. O imperador vai dizer a hora que já está faltando tempo, então já estou terminando. Falta 1 minuto. Mas é bom porque aqui, você que me ouve, fica sabendo o que é que eu quero para a Vitória, o que é que eu tenho para a Vitória e o que eu já dei à Vitória. Procure saber a minha vida e você veja o meu currículo com relação à Vitória, como é que está. Estou aqui acompanhado de Manuel Corrêa de Queiroz Neto, meu filho, Sueldo Sávio Cavalcante de Queiroz, 2 assessores, bem pagos, então pagam um sorvete, pagam às vezes um lanche, e eles saem satisfeitos, uma Coca-Colazinha, um Guaraná, mas bem pagos. Minha sobrinha, como vai? Então, meus amigos da Vitória, nós estamos vivenciando um novo mundo. E o Brasil é parte desse mundo. Ou a gente corrige agora, ou não se sabe quando haverá correção. Vamos primeiro espiritualizar a nossa família. E espiritualizar-se é levar filho ao encontro com Deus. Não é de encontro a Deus, é ao encontro de. Quando você diz, eu vou de encontro a fulano, você está brigando com ele. Você vai ao encontro de. Leve seu filho ao encontro de Deus. Leve seu filho à igreja. Quem leva seu filho à igreja nunca vai buscá-lo num cárcere. Amo Vitória e desamo quem não a ama.